Você já teve a impressão de que a vida ficou complicada? Você já teve essa impressão? Você já teve, de repente, a sensação de que os relacionamentos são complicados, de que o trabalho se tornou complicado, de que o nosso dia a dia se tornou complicado demais? Você já teve essa sensação? Se você já teve, você absolutamente não está sozinho. É impressionante a quantidade de músicas que nós temos, como, por exemplo, essa música que nós comentamos, que nós cantamos no início, que fala justamente desse desejo que nós temos por simplicidade. São muitas músicas como essa que mostram esse desejo de que, puxa vida, eu queria ter uma vida um pouco mais simples. Não são só músicas. Se você, por exemplo, fizer um exercício assim, de ir num site de compras, como por exemplo a Amazon, faz o teste. E você coloca lá no site, por exemplo, a palavra descomplique ou simplifique, coisas do tipo, você vai ver uma cachoeira de livros escritos para ajudar as pessoas a simplificarem a sua vida, porque isso é uma demanda muito grande que as pessoas estão sentindo hoje. Agora, é interessante, né? A vida ela parece tão complicada, mas por que será que a gente tem esse sentimento? Hoje a gente acaba tendo muitas coisas que requerem a nossa atenção. E isso aumentou muito nos últimos anos. Você já parou para pensar quantas coisas que a gente precisa checar, dar uma olhadinha, é e-mail, é WhatsApp, é rede social. Tem muita coisa que agora pede a nossa atenção. E a gente acaba às vezes tão ocupado com tantas dessas coisas, que muitas vezes a gente não consegue parar um pouquinho para ver belezas simples que estão ao nosso redor. As pessoas que normalmente vêm de fora, elas normalmente comentam muito da beleza do pôr do sol de Chapecó. E realmente acho que a gente tem um dos pôr do sol aí, acho que o mais bonito que eu já vi. E deixa eu perguntar para você, quanto tempo faz que você não tira um tempo para ver um pôr do sol, assim, que você não para 10 minutos para ficar olhando, por exemplo, o contraste das cores? Aí, nesse momento você vai pensar assim, 10 minutos, tá louco, Jorge? Quem é que tem tempo para isso? É isso. A gente está tão ocupado com tanta coisa que demanda atenção, que às vezes a gente não repara em belezas simples. Muitas vezes a gente está tão ocupado e correndo com tanta coisa, que a gente não consegue tirar tempo com as pessoas que nós amamos muito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa semana eu vi uma pesquisa e dos entrevistados, 84% falaram que se sentiam culpados porque não tinham tempo suficiente com o seu marido ou com a sua esposa. 84%. A gente está tão ocupado que muitas vezes falta tempo para a gente investir na qualidade dos nossos relacionamentos, falta tempo para a gente cuidar da nossa saúde, falta tempo para a gente ter exercícios de espiritualidade. Quantas pessoas já me falaram nesses tempos: ah, Jorge, como eu gostaria de ir nos encontros, ou como eu gostaria de ir mais nos encontros, mas sabe como é que é? A vida está tão corrida. E é isso. A gente está correndo tanto, tem tanta coisa para dar atenção, que às vezes falta tempo para isso. De repente, quem está assistindo a transmissão em casa, ou a gravação depois, de repente não está aqui agora no presencial, porque estava corrido. Sabe, o sentimento, para a gente resumir, o sentimento de que a vida está complicada acontece, aparece no nosso coração, quando nós estamos tão ocupados com tantas demandas, que falta tempo para o que é essencial. Falta tempo para o principal. E aí a gente começa a pensar, a vida está complicada demais, eu precisava que ela fosse mais simples. Sabe, um dos filmes aí que está sendo mais agora vistos, né? Avatar, O Caminho da Água, bateu já, acho que a 6ª maior bilheteria da história do cinema. Ele começa, quem já viu, pequenininho spoiler, tá? Desculpa aí, ele começa com uma frase dizendo: a felicidade é simples. E é verdade. Quanto a gente precisa para ser feliz? Se a gente for ver bem, pouco, não é? A felicidade é simples. Sabe, tempos atrás a gente tirou um tempo de férias com alguns dos nossos amigos, grandes amigos. E na época eles tinham filhos pequenos, mas nós, se eu não me engano, não tínhamos. E aí eles e nós juntos, a gente se empenhou bastante para fazer férias bem legais para as crianças, sabe? Fizemos um monte de passeio, fomos para praia, cachoeira, cinema, shopping, tudo que deu assim.
No final das férias, eles pediram para os filhos, e eu estava junto, de tudo que eles tinham feito, o que tinha sido mais legal, o que mais tinha marcado. Sabe o que eles disseram? Foi aquele dia que choveu no final da tarde e a gente tomou banho de chuva. De todos os passeios, o que mais marcou foi o único que a gente não planejou, o banho de chuva. E o mais simples. O que a gente precisa é isso. O momento, estando conectados com Deus, estando conectado com as pessoas que a gente ama. A felicidade é simples. A felicidade é simples. E é isso que a gente vai fazer lá nessa série. Como a gente pode descomplicar a nossa vida para a gente reencontrar uma felicidade simples. Esse vai ser o tema desses nossos 5 encontros. E a gente não poderia começar de forma diferente do que buscando trazer algumas ideias para a gente responder a pergunta: como descomplicar a minha agenda? Todos nós, às vezes, temos esse dilema de termos tarefas demais e tempo de menos. Como é que a gente faz? Deixa eu ler com vocês uma passagem bíblica que está no livro de Tiago. Aliás, o livro de Tiago ele é conhecido como um dos livros da Bíblia mais objetivos, mais direto ao ponto. Eu gosto bastante dele por isso. E para você saber, todas as 5 mensagens dessa série vão ser baseadas no livro de Tiago. Todas. Então, se você for nas 5, se você vier nas 5, você vai ter uma noção muito legal do livro como um todo. Vale a pena você dar uma olhadinha. Essa série Descomplique, ela foi tratada em algumas outras comunidades que fazem parte da mesma rede que a gente está, e tem ajudado muita gente, vai ajudar muito também, com certeza, todos nós. Vamos ler junto então, Tiago 4, diz assim, ó: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Se a matéria fosse planejamento, essa pessoa aí teria tirado nota 10. O que vocês acham? Você percebeu aqui, ó, que essa pessoa aqui, ela sabe quando ela quer fazer, o que ela quer fazer, onde ela quer fazer e que resultado ela espera. Está tudo aqui. Mas o Tiago, ele usa essa passagem num tom de crítica. Mas a Bíblia não tem nada contra planejamento. Sabe por que o Tiago está criticando? Porque pessoas que pensam dessa forma estão esquecendo uma coisa. O quê? Estão esquecendo a Deus. Só, né? Não, fez tudo certinho. Só esqueceu Deus. Só. Ele decidiu o que ele queria fazer, o que ele estava buscando, onde ele iria, com quem, o que queria fazer, que resultado iria ter. Ele só esqueceu de incluir Deus na história. Antes da gente falar como a gente pode descomplicar a nossa agenda, eu quero falar 3 coisas que complicam a nossa agenda. E a primeira delas, e possivelmente a mais importante, você quer complicar a sua vida, quer complicar a sua agenda, simplesmente não inclua Deus nela. Não inclua Deus. Decida sozinho onde fazer, o que fazer, como fazer. E você vai ver que aos poucos a nossa vida se torna um caos. A gente vai na direção errada, a gente adota os valores errados, a gente acaba metendo os pés pelas mãos e se dá muito, muito mal. Primeira coisa, não inclua Deus de forma realmente significativa na sua vida. Na teologia, isso tem até um nome, isso se chama secularismo. Pessoal, ninguém está falando aqui sobre não acreditar na existência de Deus, não é ser ateu, é você até acreditar que Deus existe. De repente você até pode vir na igreja de vez em quando, mas você faz os seus planos, você decide, e talvez, no máximo, você depois chega para Deus com o pacote prontinho e diz assim: Deus, agora abençoa os meus planos. De repente a gente poderia pensar assim: Jorge, mas fazer isso não é tão ruim assim, né? Tiago, logo depois a gente vai ler, ele diz que tal vanglória como essa é maligna. Pessoal, sabe o que o mal quer? Quer simplesmente que a gente não inclua Deus. Isso.
Mesmo quem não tem muita familiaridade com a Bíblia vai lembrar da história do Adão e da Eva, quando eles estão lá no jardim do Éden. Qual foi a proposta que a serpente fez para eles? Se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Qual é o pensamento que está por detrás disso? Nós queremos ser como Deus, conhecer o bem e o mal, tomar as nossas próprias decisões. Não queremos depender de um Deus que nos guie, que nos mostre o que é certo, o que é errado, ou que caminho seguir. O que está por detrás é isso. Continua fazendo, e você não vai precisar incluir Deus. Essa é a ideia. Secularismo. E isso, muitas vezes até entra dentro da nossa forma de viver com Deus. Gente, muitas pessoas vivem com Deus dessa forma. Como se Deus fosse simplesmente alguém que está aí para abençoar os nossos planos para eles darem certo. Eu vou na igreja, faço uma novena, faço jejum, ou faço não sei o que, faço promessa, para que Deus faça com que os meus planos deem certo. A proposta da espiritualidade cristã não é essa. É deixar Deus sentar no banco do motorista. É deixar que Ele nos conduza na construção dos nossos planos, inclusive. E isso é interessante, porque às vezes a gente pensa que Deus não está nem aí para os nossos planos. O que Ele quer mesmo é a nossa salvação. O que Ele quer mesmo é que a gente vá na igreja, que a gente faça as coisas certas, que a gente seja uma pessoa altruísta. E a gente se engana. Deus está interessado na nossa vida como um todo, no nosso trabalho também, na maneira como a gente conduz a nossa vida de segunda a segunda. A espiritualidade não é uma parte da nossa vida, ela atinge a nossa vida como um todo. Bom, primeira coisa, não inclua Deus. Segunda coisa, organize, aliás, aqui ó, vê como o texto está ali, ó, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Qual é o objetivo principal de tudo? Ganhar dinheiro. Quer que a sua vida vire uma confusão? Coloque a orientação principal dela, ganhar dinheiro. O nome disso é materialismo. É quando a gente vive com um grande objetivo de vida, eu quero ganhar mais. Eu quero ganhar mais. E a vida aqui se torna uma grande confusão. Sabe, tempos atrás eu conheci um médico, grande amigo nosso. Não se preocupa, não é ninguém daqui. Alguém que a gente conheceu há mais de 10 anos atrás. E que eu, inclusive, perdi completamente o contato. E ele trabalhava muito, visivelmente. Inclusive, às vezes, deixando sua família de lado. E a amizade foi crescendo, e um dia eu perguntei para ele, você sabe que você trabalha demais, né? Ele disse, sim, eu sei. E daí eu disse, mas por quê? Se você sabe por quê. Ele disse, George, sabe o que é bem a verdade? Eu sempre quero mais. Eu trabalho numa coisa que quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. E eu sempre quero mais. Eu quero muito trocar de carro, daí eu trabalho um monte. Aí eu troco de carro e penso, agora eu podia reformar meu apartamento, trabalho um monte. Aí eu termino a reforma do meu apartamento, eu penso, agora eu queria uma viagem, aí eu trabalho mais um monte. Eu não consigo parar. Quer que a sua vida vire uma confusão? Coloque o objetivo dela, eu quero ganhar mais. É interessante, porque a Bíblia várias vezes fala contra esse objetivo de vida, dizendo que ele é sem sentido e vazio. Eclesiastes fala disso, o quanto isso é vazio. Jesus fala isso, olha, viver em função de ganhar mais e mais é vazio e sem sentido. E o Tiago, inclusive, vai falar isso também logo agora na sequência, quando ele diz, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Gente, nossa vida aqui é curta, frágil. Não se engane, ela passa logo. Qualquer pessoa que chega aí numa boa idade vai dizer assim para você, passou rápido. E daqui a gente não leva nada de material, não adianta. Não é um objetivo bom de vida. E aliás, aqui está o terceiro ingrediente para a gente complicar a nossa agenda. É a gente olhar para a nossa vida como se ela não fosse frágil, como se ela não fosse limitada e como se não existisse uma eternidade depois da nossa frente. Olhe o aqui agora e ignore que você tem a sua vida frágil. Se você fizer isso, suas prioridades vão ficar extremamente confusas, você vai valorizar coisas que não têm valor, você não vai dar valor para coisas que têm enorme valor, e quando você vai ver, a sua agenda vai virar um caos. Agora,
O caminho da solução começa justamente nesse versículo. Justamente nesse versículo, Tiago começa a encaminhar a gente para a solução. Primeira coisa, quer descomplicar a sua agenda? Perceba a fragilidade, o limite da sua vida e a eternidade que te espera. Como assim, George? Isso pode me ajudar? Pode e muito, e muito. Vocês sabem que a gente é educado a não falar muito da morte, até com uma certa superstição de que se eu falar da morte, vai que ela aparece, vai que atrai. Já ouviu isso? A gente até às vezes bate na madeira e tal, para isolar, para tirar, sei lá, qualquer energia ruim. A gente tenta ignorar que a nossa vida é curta, e é aqui que muitas vezes a gente erra. Quer ver só? Olha só, a Bíblia fala, nos Salmos, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance sabedoria. Você enxergar o limite da sua vida te ajuda a ter sabedoria. Isso não é só a Bíblia que está dizendo. Steve Jobs, um dos grandes ícones da nossa cultura, certa vez falou o seguinte: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que realmente é importante. Quer ver? Faz um exercício. Imagina que você está preocupado com uma grande coisa, inclusive você nem está conseguindo dormir bem de noite. Lembra que a tua vida é curta, vai passar logo. E que depois você vai ter uma eternidade à frente. E que se você viveu com Jesus, você vai estar numa realidade onde não vai ter nenhum desses problemas. Esse teu grande problema, ele continua grande? Dá para entender? Agora, olha a tua vida. Lembra que a tua vida é curta, frágil, e que depois vai ter uma eternidade pela frente. E que o que você faz agora é o que determina essa eternidade. Me diz uma coisa. Você, por acaso, não está dando valor para as coisas erradas? Você, por acaso, não está deixando coisas que são super importantes de lado? Você, por acaso, não está deixando coisas, não está dando importância demais para coisas que são supérfluas? Me diz uma coisa, faz o exercício. Eu sei que é meio drástico, mas só imagina aqui comigo. Que você recebe uma notícia de que você tem 5 anos de vida. Sem a menor sombra de dúvida. 5 anos de vida. Nem um dia a mais. Você faria as mesmas coisas do que você está fazendo hoje? Com as mesmas prioridades? Da mesma forma? Ou de repente você perceberia que algumas coisas importantes estão ficando de lado? É isso que a Bíblia está dizendo, é isso que o Steve Jobs está confirmando. Gente, se a gente encara a fragilidade da nossa vida, nós começamos a ganhar sabedoria. Algum tempo atrás eu vi um filme muito bom chamado Corajosos, recomendadíssimo para quem tem filhos, recomendadíssimo. E nesse filme tem uma cena que me impressionou muito, eu nunca esqueci. O pai está de carro com a sua filha no banco de trás, e eles estão parados num estacionamento e começa a tocar uma música. E a filha fala para o pai assim: pai, eu gosto muito dessa música, vamos dançar? E o pai olha para ela e diz: aqui no estacionamento, com todo mundo olhando? Não, né, filha? E ela fica meio triste, mas entende, vai adiante. Por uma tragédia, a menina falece. Morre. E passados alguns dias, o pai está naquele mesmo estacionamento quando começa a ouvir aquela mesma música na rádio. Sem parar para pensar, ele abre a porta do carro e começa a dançar no estacionamento sozinho. Quando a gente lembra da fragilidade da vida, vergonha, medo, preocupação, prioridades, tudo isso é impactado. Quer viver de forma sábia? Lembra o quanto a tua vida é curta, limitada, e que logo depois vai ter uma eternidade. E as tuas atitudes hoje determinam lá. Bom, mas Tiago continua, logo depois ele diz: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo.
Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Falei disso antes. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Primeira coisa que ele fala ali, se o Senhor quiser. Ou seja, aqui a gente tem o contrário de antes. Antes a gente tinha uma pessoa que não incluía Deus na sua vida. Aqui nós temos uma pessoa que diz, se o Senhor quiser. Ou seja, uma pessoa que antes de tomar decisões, dobra o joelho e coloca isso em oração. Uma pessoa que aprendeu a depender de Deus, que aprendeu a incluir a Deus nos seus planos e na sua vida como um todo. Aquela pessoa que diante de uma decisão, dobra o seu joelho e diz, Deus me ajuda a tomar essa decisão e me guia pelo melhor caminho. Aquela pessoa que diz, Deus, eu quero fazer a tua vontade, quero viver como tu queres. Isso sim é incluir a Deus realmente na nossa vida. Essa é a proposta cristã. Essa é a ideia. Isso a gente chama de dependência de Deus, e nesse sentido ela é positiva. Não é a pessoa que chega com um plano pronto e diz agora Deus abençoa, não, é aquela que constrói junto com Deus toda a sua vida. Essa é a ideia. Você percebe como isso é diferente? Pessoal, tem muita gente que vive com Deus há anos e não faz isso. Pensa nisso. Então, primeiro, organize a sua vida com uma visão ampla da vida. Segundo, organize a sua vida incluindo a Deus de verdade. De verdade. Mas, vocês viram que o texto fala, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Você está percebendo que essa pessoa está organizando agora as suas prioridades a partir da vontade de Deus e a sua noção de vocação, aquilo que Deus quer que ela faça naquele momento da história. Se o Senhor quiser, eu vou fazer isso. Se o Senhor quiser, eu vou dar atenção para aquilo. Se o Senhor quiser, eu vou assumir essa tarefa. Sabe, essa é uma pessoa que está buscando em Deus reorientar as suas prioridades, perceber o que é importante e o que não, perceber o que vale a pena e o que não, a partir da vontade de Deus, querendo perceber junto com Deus quem ela é e o que Deus quer nesse momento. Sabe, eu percebo justamente isso. A partir do momento que a gente vai vivendo com Deus e fazendo isso de forma mais constante, naturalmente, nossas prioridades vão se reorganizando. A gente vai começando agora a perceber onde Deus quer que a gente esteja e o que Ele quer que a gente faça. E isso pode mudar. Isso pode mudar. Vocês sabem, deixa eu dar um exemplo da nossa família, da Susan, minha esposa. Quando a gente começou, anos atrás, o nosso ministério, a gente entrou numa comunidade que estava com muitos problemas. E naquele momento, orando, a gente percebeu que o que Deus queria para a vida dela é que ela estivesse junto comigo, lado a lado. E ela assumiu o ministério, a comunidade cristã que a gente estava, ombro a ombro, 50% a 50%, mesmo sem ganhar nada. Ela era totalmente voluntária. Mas estava lá tanto quanto eu. Anos mais tarde, a coisa foi melhorando lá, e orando, a gente percebeu que era momento dela retirar um pouquinho da comunidade, fazer menos coisas e se dedicar mais para a nossa família. Foi quando nós tivemos filhos. Depois, orando também, a gente foi percebendo que as crianças já estavam grandinhas e que a Susan podia aos pouquinhos ir se inserindo no mercado de trabalho, e aí surgiu uma oportunidade muito legal de ela começar uma microempresa. E pessoal, se eu contasse para vocês como Deus guiou ela para abrir essa microempresa, foi um negócio muito bonito. Tempos depois, Deus de novo guiou a gente de uma forma muito clara para ela se inserir mais no mercado de trabalho. Sabe, esse tipo de coisa não vem pronto. Não vem uma mensagem do WhatsApp dizendo, faça isso, faça aquilo, né? Bom, seria. Mas quando a gente vai vendo com Deus, a gente começa a perceber isso. É como se tivesse uma frequência de rádio que sempre estava lá, mas a gente não conseguia acessar, mas agora a gente consegue. A gente começa a perceber e ver um conjunto de fatos, ou algumas falas de algumas pessoas, e a gente começa a perceber e ter a sensibilidade. Deus está ali. Deus está orientando isso. Então, quer simplificar a sua agenda? Deixa Ele moldar as suas prioridades.
Deixa Ele moldar a noção de quem você é e o que você deve fazer naquele momento. Dobra seu joelho e pergunta a Deus como tu queres me usar, onde tu queres me usar, o que tu queres fazer comigo. Eu conheci uma pessoa, muito tempo atrás, que estava sempre reclamando que não tinha tempo para nada. Especialmente para a família, né? Ela estava naquele negócio, quero simplificar minha vida. E não tinha mesmo. E ela também era membro de um monte de diretorias, de ONGs e tal, um monte assim, né? Não, mas eu preciso simplificar minha vida. Depois eu fiquei um tempo sem ver ela, encontrei ela, perguntei, e aí, como é que você está? Ah, estou bem, assumi mais uma diretoria. Eu disse, não é possível. Já tinha, sei lá, umas 15. Sabe, quando a gente não tem noção do que Deus quer que a gente faça, a gente abraça tudo. E aí vira uma loucura. Último ponto. Acho muito interessante, o Tiago terminou o texto que a gente leu dizendo, agora, quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabe, depois de falar tudo o que ele falou, ele diz, agora se não tiver atitude, pessoal, não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu acho muito importante. Prioridades, a gente não decide com pensamentos. Nem com palavras. É só com atitudes. O que é prioridade? É quando você tem duas opções e você escolhe uma. Isso é prioridade. Você escolheu primeiro fazer aquilo. Isso é prioridade. Dizer não. Minha família é tudo. Não, Deus em primeiro lugar. Gente, isso não resolve nada. As palavras não decidem as nossas prioridades. Nem os nossos pensamentos, nem as nossas intenções. O que decide prioridades são as nossas atitudes. Por isso, o Tiago encerra a abordagem dele dizendo, pessoal, agora quem sabe o que tem que fazer, mas não faz, está perdido. Então, como a gente descomplica a nossa agenda? Primeiro, tenha uma visão da vida como um todo. Segundo, inclua Deus. Terceiro, junto com Deus, tenha uma visão mais clara do que é importante, o que não é, e o que Deus quer que você faça. E agora? Agora está na hora de botar em prática. De dizer não para algumas coisas que precisa de dizer não. De dizer sim para algumas coisas que precisa dizer sim. De tomar decisões e atitudes diárias que têm a ver com esse know-how de prioridades que você tem construído junto com Deus. Vai se decidir se você está com as prioridades certas ou não, se você vai descomplicar a sua agenda nesse momento. Se agora você vai conseguir traduzir tudo isso para a prática. Como é que a gente pode realmente incluir a Deus na nossa vida? Você já parou para pensar assim, Deus sendo o criador de tudo, do universo, inclusive da nossa vida? Ele poderia simplesmente chegar dando pé na porta da nossa alma e dizendo assim, ou você vive comigo ou eu te mato, pode ser? Você escolhe. Ele poderia fazer isso, né? Ele poderia chegar e dizer, olha, ou você vive comigo, eu te criei para viver comigo, ou você faz isso, ou você vai ver. Mas Deus não faz. Deus não nos obriga a incluir Ele na nossa vida por medo, por coerção. O que Ele faz? Ele nos conscientiza do nosso pecado. Ele diz, sabe quando vocês viraram as costas para mim? Sabe esse jeito de vocês viverem que não me inclui? Gente, isso é pecado. Isso é pecado. Antes de mentir, roubar, falar mal dos outros, pecado é viver sem me incluir na sua vida, isso é pecado. E Deus nos ajuda a perceber que nós somos possivelmente o único ser da criação que falha em cumprir aquilo que nós somos criados para ser, para fazer, viver com Ele. E Deus nos fala, olha, a consequência disso é a morte. Vocês estão rompendo com o Deus da vida. Mas ao invés de Ele arrombar a porta do nosso coração, Ele se faz um ser humano, vem ao nosso mundo, morre numa cruz, mostrando o seu amor. E quando Ele faz isso, Ele está nos trazendo o perdão de todos os nossos pecados, porque Ele está assumindo a consequência da nossa dívida. E nos dando de presente a consequência da sua obediência. Sabe o que acontece agora? A gente não consegue dizer assim, eu vou incluir Deus na minha vida, e eu vou fazer isso pela minha força de vontade. Você não vai conseguir.
Mais hora, menos hora, você vai voltar ao velho padrão. O que a Bíblia fala é que a única forma de incluirmos a Deus realmente na nossa vida e vivermos isso, esses 4 pontos que nós vimos aqui, é sendo impactados pelo amor de Deus revelado na cruz e na ressurreição. É mais ou menos dizer assim: poxa, esse Deus me ama tanto, que veio ao mundo, morreu no meu lugar, ressuscitou, e agora eu posso viver com Ele. Se esse Deus fez tudo isso por mim, eu quero viver com Ele, eu quero entender o que Ele tem para a minha vida, eu quero viver dessa forma. É isso. E aí a gente começa a viver uma transformação que não é imposta, é de dentro para fora, é real, é verdadeira e é duradoura. E se você quer viver isso, eu sugiro que você avalie algumas coisas. Eu coloquei os 4 pontos que a gente viu como um cano, porque é mais ou menos assim. Eles vão em sequência, e onde o cano entope, não vai mais água para frente. Sabe, não dá para a gente ter atitudes concretas se a gente não tem, um padrão de prioridades bem estabelecido e uma noção de vocação bem consolidada. Mas não tem como a gente ter isso se a gente não incluir Deus realmente na nossa vida. Mas não dá para incluir Deus realmente na nossa vida se a gente não tem uma visão ampla da vida. A gente vai continuar vivendo no nosso mundinho. Então você vive esse processo nessa ordem, como um cano de água, tirando cada obstrução. Primeira coisa, avalie. Você tem uma visão ampla da sua vida que inclui a sua fragilidade e a eternidade? Não tem, trabalha nisso. Tem, vai para o próximo ponto. Você tem incluído a Deus realmente na sua vida? Realmente. Nas suas decisões, no seu plano. Você pode dizer que as tuas atitudes, a tua agenda, a maneira como você lida com o tempo, com os recursos, mostram que Deus é uma prioridade para você? Você está incluindo Ele realmente? Não estou, então trabalha nisso. Não, eu já estou, então vai para o próximo ponto. Você tem deixado Ele moldar as tuas prioridades, à luz do que a Bíblia ensina. Você tem se perguntado o que é mais importante que eu tenho deixado de lado, o que é menos importante que eu tenho dado muita atenção. O que Deus quer que eu faça nesse momento de vida em que eu estou? Não estou fazendo isso. Trabalha nisso. Já estou fazendo isso, Jorge. Então vai para o próximo. Você tem tido atitudes que colocam em prática esse novo modelo de prioridades e vocação? Tem tido atitudes nisso? Você tem dito não para as coisas que você precisa dizer não, dito sim para as coisas que você precisa dizer sim? De repente, tome algumas decisões. Você pode decidir: eu quero incluir Deus realmente na minha vida. Eu quero realmente olhar minha vida como um todo. Qual é a sua decisão hoje? Eu sugiro que você pegue o papelzinho de anotação que tem em todas as mesas e a caneta e coloque ali qual é a sua decisão dessa noite. Você pode dizer de repente: eu decido repensar as minhas prioridades à luz do que a Bíblia ensina. Eu decido aprender a ler a Bíblia para entender quais são as prioridades que Deus ensina. Você pode dizer de repente: eu decido ter atitudes mais condizentes com as prioridades que eu tenho buscado. Qual é a sua decisão? Mas não saia daqui dessa noite sem algumas decisões firmadas, para que realmente a sua vida se torne cada vez mais simples.